Bem-vindos ao Sintonia Holística, um podcast para falar de saúde, terapia integrativa, bem-estar, coisas boas. Aquele podcast para te fazer sair da zona de conforto de um jeitinho delicado, suave, ou às vezes até num bom chacoalhão, mas te tirar para trazer você para um bem-estar, para trazer você para coisas boas, para vida boa. Hoje nós vamos falar de uma coisa que acontece muito no meu consultório, que é muita gente que chega achando que a energia não está boa, precisa equilibrar os chakras, precisa equilibrar a aura. Mas será que é só isso? Ou a pessoa só não está se alimentando direito? Para vocês entenderem um pouquinho, sou Cristiana Cavalcante, terapeuta integrativa, sou formada em fisioterapia, em terapias integrativas, pós-graduada em estética, em acupuntura, em constelação familiar. E estou aqui, pertinho de vocês, no Shopping Cadima, do ladinho do nosso estúdio, com o nosso espaço holístico, com algumas companheiras, com algumas colegas de trabalho, fazendo um trabalho lindo de terapias integrativas, de hipnose, de constelação familiar. Você que ainda não está se entendendo, você que está mudando de carreira, você que está se separando ou está começando um novo relacionamento, você que quer cuidar do corpo, da mente, da alma, esse é o nosso espacinho no 21996795340 ou no @cristerapia e nós vamos te atender com muito carinho. Vamos agradecer, além de vocês que estão sempre aqui com a gente. Eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores e o primeiro é o nosso querido estúdio, o Estúdio Realize, onde você vai realizar seu sonho, vai trazer tudo aquilo que você tem de conhecimento, tudo aquilo que você realmente gosta de falar, gosta de passar. E é fácil, é muito gostoso. Você vai ter o seu próprio podcast com um espaço aqui todo preparado para você. Você não precisa fazer absolutamente nada, é só sentar e falar daquilo que você gosta. E você pode entrar em contato no 22997734493 ou no @Estúdio Realize NF. Eu tenho certeza que a Patrícia ou qualquer um aqui do estúdio vai te receber muito bem e você nunca mais vai deixar essa paixão aqui passar por você. Outro grande patrocinador é o nosso querido Hugo. Hugo, ele é o nosso guru dos investimentos. Ele promete que ele te tira daquele problema financeiro, daquele estresse, daquela confusão que você passa. É claro que não é milagre, você tem que trabalhar, mas ele promete que te bota no seu primeiro milhão em algum tempinho. Não é para ontem, porque não é milagre, mas ele, além de consultor financeiro, de professor, autor do livro Construindo uma Sólida Previdência, pós-graduado em gestão financeira, pós-graduado em gestão de investimentos, tem um próprio podcast. Você encontra no @Hugo_F Dutra. E eu tenho certeza que ou um curso, ou o livro, ou o podcast, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Essa é a Camila, nossa querida design pessoal. É ela que vai cuidar do seu cabelo, ela que transforma sua autoestima, transforma sua alegria de viver através dos cabelos. É especialista em mega hair. Você encontra a Camila no @Camila_Tomás_ ou no 22999816386. Ela fica ali na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, 299-101, pertinho, no centro, do ladinho do country. E eu tenho certeza que ela vai ter um trabalho lindo para você. Essa é Herta, terapeuta espetacular, um amor de pessoa, sou suspeita que virou a grandíssima amiga. Ela trabalha com um circuito das estações, toda mudança de estação muda a nossa vida e ela fala muito disso. Trabalha com mandalas, com a paleta cromática pessoal e com florais. Você encontra a Herta no @HertaHMartins ou no @Escola do Círculo, 21986207970. Como nós falamos, na minha frente tem uma menina linda, delicada, um amor, mas ela é bem
rígida naquilo que ela aprendeu, aquilo que ela sabe. E ela sabe. Ela põe direitinho, de uma forma delicada, suave, gosta de trabalhar com idosos, trabalha em algumas instituições filantrópicas que trabalham com idosos, alguns com as crianças, com pessoas de todos os tipos. Essa menina, ela faz uma coisa que, no início, é dificilzinho de entender. É fazer você entender que o seu dia a dia pode ter uma dieta especial para aquilo que você precisa de forma prazerosa. E é com ela que nós vamos falar. Eu estou aqui com Lara Guedes, nutricionista graduada pela Unesa, nutricionista voluntária no Instituto Friburgo Solidário e no projeto APH Sem Fronteiras. Ela também é auriculoterapeuta e terapeuta integrativa. Meu amor, muito obrigada por estar aqui, por receber esse convite com um braço tão aberto. Eu já vi que você faz coisas demais. Eu sei que teu tempo é um tempo extremamente precioso, mas você se dedica com tanto carinho e a gente não podia deixar de passar isso para as pessoas. Eu quero que você fale um pouquinho de você, porque nós vamos falar de você, nós vamos falar desses projetos lindos que você trabalha. Então, fala pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, Cris, de estar aqui, de poder falar de uma coisa tão séria, de forma tão leve, que a intenção aqui é essa, a gente passar conhecimento de forma leve. Sim. Eu sou nutricionista formada pela Unesa, desde 2021, atuo hoje em dia nessas instituições, o qual você falou, e também atendo em consultório, Sim, na área clínica. Descobri meu amor na instituição com idosos e, paralelo a isso, também nas terapias integrativas, que tem uma grande parte do meu coração também, não tem como negar. Isso eu sou suspeitíssima a falar, que isso é apaixonante, né? E lá no Instituto Friburgo Solidário, eu atuo, como eu disse, com os idosos, eu faço parte do projeto Fraldão. A gente fornece forrinhos, como se fossem fraldas, mas são forrinhos para usar com calcinha descartável, para quem é acamado. Sim. E não tem condições de comprar a fralda. Nossa, que bonito! Então, lá mesmo, no próprio instituto, os voluntários produzem a fralda e as famílias podem ir lá buscar. Isso é incrível. E aonde eu entro nisso tudo? Eu vou na casa de cada um fazer acompanhamento nutricional e uma visita social. Que barato! E isso vai muito além de só... vou ver o que ele come, o que ele não come. Vou ver se está tudo certo. É também a pessoa se sentir abraçada isso pelo é muito projeto. Importante. Principalmente quando você fala em terceira idade. Que parece, principalmente aqui no nosso país, que eles estão só largados. Que foi feita uma lei para ele passar à frente na fila, que acaba sendo mais loucura do que qualquer outra coisa. E pronto. E eles têm uma dieta... A gente costuma brincar que se o cachorrinho, se o gatinho, quando ficam mais idosos, precisam de uma ração especial, a gente precisa entender que uma pessoa mais idosa, ela vai ter um déficit de nutrição mesmo, né? De vitaminas, de proteínas, onde ela vai precisar repor, e às vezes de forma tão simples, né? Com a própria alimentação. Você estava me explicando isso mais cedo, que com o que ela já tem em casa... de forma prazerosa, com o que ela já gosta de fazer, você adapta. Eu trabalho da seguinte forma. Eu não trabalho com dieta pronta, não faço nada de forma abrupta do tipo, corta para sempre o açúcar. Não é bem assim. Eu vou sentar com você, vou ver quais são seus objetivos. Sim. Se você tem alguma patologia, ou seja, se você tem diabetes, a gente vai maneirar no seu carboidrato. Se você tem pressão alta, vamos tomar cuidado com sal. E assim a gente vai encaminhando, só que tudo dentro da sua rotina, dentro do que você já está acostumado a comer, dentro dos seus hábitos. Que isso é muito importante, porque quando a gente tira uma pessoa dos hábitos, ela não consegue constância naquilo. A gente pensa nisso numa dieta restritiva para emagrecer. A gente, em uma semana, está querendo comer tudo de novo. Parece que está querendo comer até parede. Imagina para uma pessoa que levou anos da vida dela comendo de um jeitinho e você vem agora
Que ela mesma vai falar, ué, agora que eu tô no fim da vida, vai mudar completamente. Eu vou parar de comer, porque o pensamento delas é esse. Por que eu, agora que eu tô no fim da vida, se a vida inteira eu comi... Eu acho engraçado que eles usam assim, a vida inteira eu comi, tô aqui, por que eu vou parar de comer agora? Não morri. Eu não morri. Aí você fica tipo assim, não, mas é porque não é bem por esse lado. Então, essa forma que eu trabalho, eu consigo trazer os idosos para mais perto de mim. Ganhar a confiança deles. O que é prazeroso e gostoso de fazer. Porque você fazê-los entender que você está ali para cuidar dele, para ser amiga dele. Não é para tirar alguma coisa, para tirar o prazer deles, que é comer. Sim, até eu tô ali só para ajudar. Se eu já parei de trabalhar, se eu já não faço mais tanta atividade, se eu já não tenho, às vezes, muito mais lazer, ainda vou tirar a comida. Então, adaptar é espetacular. E isso se encaixa para idoso, para adulto, para criança, para qualquer que seja a pessoa. Eu só trabalho dessa forma. O seu plano alimentar é baseado em cima dos seus hábitos. Não acredito em dieta radical, dieta pronta, muito menos. Isso. Que bom a construção do plano alimentar, eu e você, em cima dos seus hábitos. E não é só isso, eu acho, eu nunca mais vou esquecer, claro que eu não vou dizer o nome da pessoa, uma pessoa que eu fui, ela me deu um papel impresso já, onde eu brinquei, que eu falei, nossa, desse jeito eu vou ficar magérrima, porque a dieta era a base de aspargos, pupunhas, salmão. Falei, na primeira semana acabou meu dinheiro. O resto da semana eu fico à base de alface e pronto. Infelizmente, tem muito profissional que não vê a realidade financeira da outra pessoa. Sim. E isso... Não só com os meus idosos, porque, querendo ou não, já são pessoas carentes que estão lá ganhando o forrinho. Então, eu preciso tomar ainda mais cuidado com isso com eles. Mas, de forma geral, todos os meus pacientes, eu sempre procuro colocar coisas simples. É o que você sempre fala e eu sempre escuto. Se eu posso resolver o problema com R$50, por que eu vou fazer você gastar 300? Não tem porquê. Se o básico sempre funciona. Se o básico funciona... Não tem porquê. Mas o trabalhar com eles te fez mudar mais a visão? Ou só fez você entender ainda mais essa realidade? Os dois, um pouco de cada. Mas eu digo que existe uma Lara antes do projeto Fraldão e uma Lara depois. Porque a gente aprende a dar valor à nossa vida, dar valor à nossa saúde, dar valor à nossa casa, à nossa família. Isso tudo me fez crescer muito enquanto profissional e enquanto pessoa também. Que... foi uma oportunidade que sempre pedi, não sabia que eu queria tanto até ter. Que é incrível. Eu sei que você gosta de trabalhar com idoso. Amo. Né? É um prazer a mais trabalhar com eles. É muito diferente do que trabalhar com a pessoa na idade adulta? Ah, com certeza. Porque os idosos, nem todos eles ainda se mandam. Sempre tem o filho na frente, o cuidador na frente, ou a esposa na frente. Eles não é mais a mesma coisa que eu sentar aqui e falar, Cris, vamos montar seu plano alimentar? Não. Porque assim, vamos fazer seu plano alimentar? Aí vem o filho lá de dentro. Ah, mas ele não come não sei o quê. Ih, mas ele tá mentindo. Ih, mas falta não sei o quê. É difícil, é complicado. É como atender criança. Você não lida com a criança, você lida com os pais. O idoso é mais ou menos por aí. Você não lida com o idoso em si. Ou só com ele. Ou só com ele. Você também lida com a família. Então, é um pouco mais complicado. Mas tem todo o meu amor, todo o meu coração. Mas você só atende idoso, não? Você não, atende todo mundo? eu atendo todo mundo. Então, se eu pegar uma pessoa numa academia que quer fazer um plano alimentar para emagrecer, ganhar massa, crescer... Atendo. Mas é aquilo. Não faço milagre. A gente vai fazer o seu plano alimentar, porque as pessoas muitas vezes chegam e falam assim, eu quero emagrecer e ganhar massa. Não dá. Uma coisa de cada vez. Primeiro a gente emagrece, depois a gente ganha massa. Porque milagre não faço. Não consigo ainda esse superpoder. Excelente você falar isso. A gente até brincou que até a... Fada madrinha da Cinderela só conseguiu... Até meia-noite? Até meia-noite, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas eu acho isso muito interessante. As pessoas entram numa ideia, uma de uma restrição absurda. A gente vê nas academias muita gente se alimentando à base de ovo, frango e batata doce e mais nada. Todos os dias. Como se os outros alimentos não fizessem falta ao organismo e aquilo fosse fazer muito bem. E é assustador, porque a gente sabe que faz falta, a gente sabe que não é só isso que vai resolver.
E aí resolve se alimentar, vamos botar bem entre aspas, esse se alimentar de suplementos. Acha que suplemento faz um milagre pro resto da alimentação. E o engraçado é que gasta muito dinheiro com suplemento e são nutrientes que você conseguiria na sua alimentação normal do dia a dia. Não tem um porquê você ficar gastando dinheiro com suplemento. E o ruim também é que essas pessoas fazem isso sozinhas, né? Sem acompanhamento médico, sem acompanhamento nutricional. E aí que começa o problema. Mas o suplemento, ele não é bom, ele não é necessário, ou ele é? Depende. Vai depender de caso para caso. De caso para caso. Seu organismo precisa. Você fez exame? Você viu se está com déficit de alguma coisa? Você viu se está com excesso de alguma coisa? Porque a gente pensa assim, quanto mais vitamina, melhor. Não. A superdosagem de uma vitamina pode te intoxicar e pode te levar à morte. Então, não é bem assim. Então, se eu só falo, opa, estou sentindo que o tempo virou, com medo de ficar gripada, eu vou me encher de vitamina C. Não vai adiantar nada. A vitamina C não tem um superpoder para bater no vírus e ele ir embora. Não é assim. Se você não mantiver uma vida com hábitos saudáveis, uma rotina saudável, não é a vitamina C que vai fazer milagre também. Espetacular isso. Porque as pessoas, elas infelizmente... A gente aqui no Brasil... Não vou dizer que é só no Brasil, porque no Brasil você ainda tem as farmácias, né? Tem muito lugar no mundo que você compra no mercado. E a pessoa se medica. E é muito fácil eu chegar em qualquer lojinha, falar, barrinhas nutricionais, que bonitinho. Deve fazer muito bem. E eu vejo muito adolescente comendo, porque os pais mandaram, se entupindo de barrinhas, porque elas entraram na academia, e depois falam, nossa, que estranho, eu estou engordando tanto. Eu estou fazendo academia e não está adiantando. Porque e a gente entra nesse assunto exatamente com a questão da energia também. Eu tô comendo barrinha de proteína e tô indo na academia, por que não tá funcionando? Você viu aquela barrinha de proteína? Você só teve curiosidade de ler? Porque as pessoas, elas não leem nem a tabela nutricional. Não, até porque não entendem. Se eu não entendo, não tem por que eu ler. Isso, mas não tem nem curiosidade, assim. Eu acho que o nutricionista, ele tem um papel na sociedade de ensinar também. Não é só de passar dieta. É de ensinar. Você sabe escolher um pão? Você sabe o quanto que você tem que beber de água mínimo por dia? Você sabe ler uma tabela nutricional? Porque às vezes, hoje em dia tá vindo na frente dos rótulos alto teor em açúcar, né? Sim, bem grande. Hoje é obrigado. Hoje em dia, tudo bem. Mas será que é só isso que eu preciso saber daquele alimento? É interessante você buscar conhecimento para você saber sobre cada coisa. E aí que a gente entra no nosso assunto. Eu tô bebendo a quantidade de água necessária que eu preciso? Sim. Eu tô me alimentando do jeito certo? Eu tô me alongando? Porque às vezes a gente fala assim, tô com uma dor no corpo, eu acho que eu tô com a minha energia muito baixa, energia negativa. Você já se alongou? Você sabe, você tá fazendo movimento com o seu corpo, tá colocando esse sangue para circular? Você tá com fadiga, tá com a pele seca, se sentindo mal. Você já bebeu água hoje? Unha fraca, cabelo caindo. Mas você tá fazendo o básico, o mínimo? Uma coisa que acontece muito recorrente comigo é eu tá fazendo a anamnese do paciente e falar assim, água você bebe? Aí a pessoa fala, bastante. Aí eu falo, bastante quanto? O seu bastante é diferente do meu. Eu bebo uma caneca dessa aqui por dia. Muita água. Aí eu falo, olha, desculpa, mas não é o suficiente. Existe um cálculozinho, eu até trouxe pra gente brincar, que é, você pega seu peso e multiplica por 35, que aí no caso são 35 ml. Esse resultado é a quantidade em litros que você precisa consumir no dia. Legal, isso. Só que assim, é a quantidade mínima. Não é porque eu fiz a conta e deu 2 litros que eu só tenho que consumir 2 litros. Sim. Não, é a quantidade mínima que seu corpo precisa. E a partir daí você consegue ver. Se eu não chego nem dos 2 litros, que é o mínimo, como que meu corpo não tá? Eu costumo falar para os meus pacientes e para os meus alunos que chega uma hora que se você não bebe água de jeito nenhum, seu corpo trabalha com aguinha de cocô. Eu sei que é feio, eu sei que é nojento, mas a ideia é realmente chocar para ver se toca. E fala, credo, Cris, é nesse nível, vou beber água.
mas é justamente para poder tirar a ideia de que pouquinho é o suficiente. Água, líquido precioso, por enquanto ainda em muitos lugares de graça, né? Aqui a gente tem fontes naturais, muitas casas recebem direto a água da fonte, mas não no país inteiro, não no mundo inteiro, mas ainda é um líquido fácil, de fácil acesso, tudo mais. Mas eu posso substituir água por alguma coisa? É a pergunta de milhões. Eu sei. Não é que você possa substituir. Eu costumo dizer que a água é insubstituível. Mas você pode implementar algumas bebidas ao longo do seu dia para suprir esse mínimo necessário. Porque eu preciso beber 2 litros de água por dia, exemplo. Eu não consigo beber água, eu não gosto de água, eu fico enjoado com água, eu escuto muito isso. Eu posso fazer o quê? Olha, pelo menos um pouco de água você vai beber. E aí o resto você complementa. Suco. Depende do suco. Aí eu vou e direciono. Olha, não dá pra ser aquele suco de caixinha, não dá pra ser aquele suco de pozinho. Vai ser suco da fruta? Ótimo. Ah, eu gosto muito de chá. Maravilhoso. Bebe chá, pode beber. Desde que você passe por um acompanhamento nutricional e veja que você não tem nenhum déficit de vitaminas, né? Porque Sim. O chá pode interferir nisso. Ou não é diabético, não é... Enfim, não tem nada que te impeça de tomar aquele chá. E tem que ter a preocupação com que chá, né? Porque Com se eu que vou chá? passar o dia inteiro à base de chá de camomila, no meio da tarde eu tô dormindo. E se você também... chá de cravo da Índia, Sim. ataca o estômago. Então, assim, tem que ter um acompanhamento. E também a água saborizada. Eu gosto muito dessa opção, sempre dou essa dica, porque as pessoas falam, nossa, não consigo descer. Bota uma laranjinha, bota uma hortelã. Você vai ver como é que não vai ficar. E a pessoa, eu acho legal que depois a pessoa me retorna e fala assim, nossa, a água é tão gostosa agora. Aí eu acertei. Eu sou uma que faço muito isso. E eu vou botando coisas diferentes mesmo. Um dia limão, outro dia laranja, outro dia hortelã. Nunca tá na... Tá sempre muito gostoso de beber água. E sempre mudando, né? E é sempre prazeroso, porque não é mais aquela ideia, não é um suco, não é um limão espremido, não é uma laranja batida. É a rodelinha lá dentro, E já de um dá jarro sabor, inteiro, né? e muda. Muda a vontade, muda a ideia, muda o sabor completamente e te deixa com mais vontade de ingerir aquilo. Realmente, quando as pessoas falam para mim, falam assim, água me enjoa. Eu falei, como é que água enjoa? E realmente, você só beber água o tempo todo, e de repente, uma fatia de limão faz tanta diferença que você está bebendo água com a sensação de que estou bebendo um refresquinho. E você fica até com aquela vontade, vou beber aquilo de novo. Vou lá beber de novo. Exato. Outra coisa que eu acho legal é a gente falar que, como é um hábito, beber água é um hábito. Sim. Se você não bebe, você não tem esse hábito. A gente pode criar esse hábito de forma simples, sem ser forçado, eu tenho que beber água, vou virar essa caneca. Não. Eu, inclusive, ensino isso, eu dou uma aula no curso de cuidador de idosos, a parte de nutrição, eu tenho essa aula. E eu sempre ensino para eles, o idoso, ele não gosta de beber água. A partir dos 50 anos, tem uma área no seu cérebro que é sobre a sede, que você começa a perder a sensibilidade. Então, você para de sentir sede. Os idosos não sentem sede. É raro o idoso que bebe água. Então, para incentivar, eu sempre falo, passou na cozinha, bota 2 dedinhos de água dentro do copo e oferece. Isso ao longo do dia, de 2 dedinhos, deu uma garrafa. Para criar o hábito. Até porque um copo cheio de uma vez só é só um xixi longo, né? É um xixi longo. Verdade. E dessa forma você vai se mantendo hidratado ao longo do dia. Perfeito. Você trabalha no projeto Fraldão e trabalha num outro projeto. Isso. O projeto APH Sem Fronteiras. É uma criação minha e do instrutor Guedes, quem fundou foi a gente, com o intuito de levar técnicas de primeiros socorros a comunidades carentes que estejam localidades que estejam a mais de 1 hora distante de um posto. Isso, de um pronto-socorro. E a gente viu essa necessidade quando a gente começou a ir
para localidades afastadas e que você vê, por exemplo, lá para dentro de Campo do Coelho. Entendi. É muito longe do Raul Sertã. E que é para onde todo mundo vem. Então, o que fazer até chegar no hospital? Mas posso ser chatinha? Pode. Eu, inclusive, quero convidar o instrutor Guedes. Ele faz parte de um trabalho que eu sou apaixonada. Não demora muito, ele vai estar aqui no podcast, faço questão. Mas eu acredito, tudo bem, eu fui escoteira uma vida inteira. E dentro do grupo escoteiro é até parte, né, das atividades, uma das, é você entender de primeiros socorros. Mesmo que seja o básico do básico do básico. Para as criancinhas. Deveria ser implementado na nossa cultura, né? Na escola. Exato. Quando você fala que é feito um trabalho, hoje em dia, na verdade desde sempre, eu acho que qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, nós tivemos 2 casos aqui em Friburgo há muito pouco tempo, de crianças que faleceram, passaram por problemas muito sérios porque engasgaram. E é uma manobra que não é tão complicada, qualquer simples. Um pode fazer, criança pode ensinar, porque a criança aprendendo, ela ensina em casa. Às vezes a pessoa fala, para que dar aula de primeiros socorros para uma criança? Eu, quando criança, levei muita coisa para os meus pais. Eu talvez não tivesse mesmo capacidade, até física, de fazer. Uhum. Mas eu levava, eu perturbava. O ensinamento, né? Exatamente. Eu sei que vocês fazem esse trabalho de forma gratuita. Isso. Para essas localidades mais afastadas, a gente leva de forma gratuita. Mas a gente também trabalha com palestras de forma remunerada para escola, igreja, restaurante, centro de treinamento, academia. A gente... Aonde a gente puder levar o conhecimento, a gente está levando. Então, qualquer um que queira juntar um grupo para aprender sobre primeiros socorros, principalmente as pessoas que têm... vocês que têm escola, academia é extremamente importante, porque as pessoas passam mal mesmo, até muita gente que se alimenta mal, vai. Minha filha foi uma que agora aprendeu, porque ela chegava ao ponto de levar uma paçoca na bolsa. Então, saber por que desmaiou, por que caiu, por que se bateu a cabeça, né? Caiu alguma coisa no pé. É só levar para o hospital. Se é pertinho, molinho, facinho, nem sempre é saber... Tanto que o nome é esse, primeiro socorro. Não é resolver, não é fazer uma cirurgia em casa. É cuidar são para poder levar. Isso, são as técnicas rápidas ali que você pode amenizar uma consequência mais grave até chegar no atendimento médico. Eu vi que vocês têm um menino propaganda. Temos, o Bernardo. Temos. E é muito interessante que desde pequeno ele cresceu vendo o instrutor Guedes fazendo as manobras. Eu tenho vídeo dele com 2 anos fazendo RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. E você vai falar assim, ele não tem força para fazer. Realmente não tem, mas ele pode ensinar. Recentemente o instrutor Guedes deu instrução na escola dele e para os professores. E ele estava. E aí, no dia seguinte, a professora falou assim, Bernardo, por que você não ensina para sua turma o que a gente aprendeu ontem? E ele foi, pegou um modelo lá entre os amiguinhos dele e ensinou para a turma inteira como que realizava a manobra de desengasgo. Então, mais uma vez, deixa bem claro que a criança não só pode, quanto deve aprender. Por favor, ensinem porque elas ensinam. Gente, isso é espetacular. E você faz o que lá dentro? Nutrição também, não? Nutrição também. Eu consigo levar um atendimento nutricional para esses lugares mais afastados. Eu vou juntinho com o instrutor Guedes, ele vai, passa as técnicas de primeiros socorros e eu de nutrição. Em lugares onde falta muita coisa, pessoa que praticamente se alimenta do que planta no quintal... Tem um projeto diferente, tem uma forma, não projeto não, porque você já está dentro do projeto, mas uma forma diferente de passar isso. Você vai lá ver o que tem, ver o que é. Porque assim, as pessoas muitas vezes acham que só porque está comendo verdura, legumes e verduras está tudo bem, está tudo certo. E a gente sabe que não é assim, né? Que a gente precisa de uma diversificação dentro da nossa alimentação. Então, eu gosto sempre de mostrar para eles o que eles podem ingerir além daquilo. Então, eu como alface, batata, muita couve. Tudo bem, mas você já viu a sua proteína? Você come carne todo dia? Não.
Você come frango todo dia? Não. Você come ovo? De vez em quando. Como é que tá essa proteína? Será que a gente não pode aproveitar o seu vasto campo de verdes e colocar uma proteína vegetal? Então, isso é bom até para quem quer ser vegano, quem quer ser vegetariano. Com certeza. Porque aí as pessoas elas acham que é tirar a carne e posso viver à base de maçã e batata frita. Não mesmo. A gente precisa da proteína. E aí eu vou direcionando. Uma Ora Pronobis. Riquíssima em proteína, maravilhosa. Só que aqui você tem muito, né? Muito. Só que você também tem que passar como que a pessoa vai conseguir os nutrientes daquela alimentação. Por exemplo, o ferro de forma vegetal. Você tem que direcionar, porque você não absorve ele sem uma fonte de vitamina C. Então, toda vez que você for ingerir, você vai e fala, toma um suquinho de laranja junto. E assim a gente vai direcionando. Ou come uma frutinha uma que frutinha, tenha... E aí você falou do Ora Pronobis, só voltando. Uhum. Eu sei que se comer tudo que a gente fala, tudo que, principalmente quando a gente fala em folhagem, fala em ervas, fala em coisa assim, tem um perigo muito grande de virar veneno. A Ora Pronobis eu sei que tem. Quando você fala para a pessoa, você passa uma espécie de receitinha. Eu gosto de fazer tudo muito bem personalizado para a pessoa. Eu não gosto de nada muito geral. Sim, mas o que eu digo assim, ela vai saber que para ela uma folha é o suficiente. Sim. Olha só, você pode comer essa quantidade aqui de proteína de Ora Pronobis, mas essa quantidade aqui equivale a não sei qual quantidade de outra coisa. É tudo proporcional. Espetáculo. Tem que ser direcionado porque o meu organismo é diferente do seu, então não posso generalizar nada. Mas eu faço comida para casa inteira. E aí a gente vai ter que adaptar. Porque, olha só, vamos supor, eu moro com você e você tem pressão alta, você tem hipertensão. Você não pode comer sal. Não é muito mais fácil se eu tiver o gosto pelo sal acrescentar no meu prato do que botar para você? É mais fácil colocar do que tirar. Entendeu? Com certeza. E assim você vai colocando na alimentação da família inteira. E vou te falar, é hábito também. Sim. A partir do momento que uma pessoa da casa cria hábito, as outras pessoas da casa também vão junto. Vão se adaptando àquela alimentação mais saudável. Tudo é questão de adaptação. O humano é muito adaptável a qualquer situação. E a alimentação não fica fora disso. Eu digo que o humano chega a ser perigoso, porque ele é tão adaptável que você vê humano em qualquer lugar, onde até nem inseto falta, você vê ser humano. Então ele se adapta realmente com qualquer coisa, em qualquer lugar. Com uma coisa boa, por que a gente não vai se adaptar? Isso é a melhor parte. E hoje em dia você tem muita opção. Eu lembro assim que eu soube que vovô estava diabético, minha tia era diabética. Existiam produtos diets naquela época. Isso eu estou falando de 40 anos atrás. Tá? Existiam produtos diets, mas eram de difícil acesso, muito caros, de sabor, não nada muito agradável, prazeroso. Hoje em dia não, e isso que a gente está falando só de comida diet, porque você tem aí uma gama de produtos sem lactose, uma gama de produtos sem glúten, sem açúcar, ou com farinhas especiais. Hoje, né, sou um pouquinho cuidadosa até demais quando a gente fala de procurar na internet, porque as pessoas procuram na internet e saem fazendo do primeiro exemplo que eles tiveram, e às vezes é perigoso. Mas tem receitas. Então, quando você fala, usa farinha de arroz, você tem 500 milhões de receitas com farinha de arroz para doce, para salgado, para o que a pessoa quiser. Então, não é uma questão de, é muito difícil. Não vou ficar muito limitado. Não mesmo. E o próprio profissional nutricionista, ele vai te passar algumas coisas. Por exemplo, receitas. Eu tenho um livrinho de receita que eu encaminho para todo paciente. Que barato! Para você sair do zero, da estaca zero, sabe? Porque quando você vai no nutricionista, você sai de lá com um plano alimentar que, por mais que esteja baseado nos seus hábitos, você fica um pouco perdido. Você precisa do norte do profissional. Então, eu tenho um e-book que eu mando pelo WhatsApp, geralmente. Para hipertenso, para diabético, para quem tem colesterol alto, para, sei lá, hipertrofia, sabe? Cada um
eu tenho já um e-bookzinho com receita. E é coisa simples, assim. Eu gosto de receita que não seja trabalhosa. Porque hoje em dia... Eu também, até porque você não para em casa. Hoje em dia ninguém tem tempo pra ficar lá cozinhando, fazendo. E eu geralmente até dou a dica de fazer no final de semana pra semana. Deixar pra depois. Isso. Eu tenho As um prazer quentinhas. enorme de cozinhar para receber. Eu sei que vem alguém na minha casa. Nossa, eu vou feliz, eu canto na cozinha, eu brinco, eu me divirto, se bobear. Até porque metade da família é portuguesa e metade italiana. Então, a gente já recebe já na cozinha para ajudar a fazer, para ajudar a brincar de cozinhar. Eu gosto disso. Mas a gente quase não tem tempo. A gente se alimenta muito no corre-corre, na marmita ou na rua. Ou no fast food. No fast que é o food, que cresceu. Fast food eu tenho um certo medo. Eu tive uma paciente que acabou parando de fazer o trabalho comigo porque ela virou um dia para mim e falou assim: adoro que você me atenda sábado, 11 horas da manhã. Porque toda vez que eu saio daqui eu encontro meu filho e vou ali embaixo no fast food, não vou dizer o nome do lugar, e a gente se diverte. Eu falei, mas todo sábado? De lei. Você e seu filho, adolescente... Bate medo. Bate. E eu tive que parar, conversar, explicar. E, na verdade, ela optou pelo fast food, não por mim. Direito dela. Né? Mas ela estava fazendo um trabalho de estética. Então, como que você vai? E não é só uma relação de estética. Não. É saúde. Eu falo para todo mundo, você pode, sim, comer uma bobagem, comer uma besteirinha, comer um doce. Não significa que nunca mais você vai poder comer aquilo. Mas é saber dosar. E toda vez que eu começo a falar isso e indico essa pessoa para um nutricionista, é muito chato você fazer entender que ela está muito além. Né? Um nutricionista ele vai muito além do que só dieta. Muito além. Então, vamos só de brincadeira nas áreas. O hospital tem que ter nutricionista. Restaurante... Em duas questões no hospital. Tanto na cozinha do hospital, quanto passando visita. Sim, é importante. Já fomos em 2 horas no hospital. Restaurante tem que ter nutricionista. Escola tem que ter nutricionista. Muita coisa. Ainda mais hoje em dia que tem uma gama muito grande de crianças alérgicas e com restrições e tudo mais. Você tem que ter um cuidado ainda maior. Uma criança com um choque lá dentro por conta de alergia. Um choque anafilático, né? É bem complicado e acontece mesmo. Eu sei que existe uma injeção de adrenalina em casos de choques anafiláticos muito sérios, né? Onde a criança realmente começa a passar mal. É proibido ou já é permitido? Já existe no Brasil? Não, já existe. E é interessante a própria família levar isso até a escola. Falar, olha... É necessário, né? É necessário. Olha, meu filho é alérgico, ele carrega a autoinjeção de adrenalina na mochila. E caso ele é alérgico a isso, caso aconteça, tem na mochila dele. Mas isso sempre com acompanhamento médico, prescrição médica. É muito mais do que acompanhamento médico, até porque a criança precisa também entender que ela precisa, não pode... consumir, né? Eu sou alérgica a camarão. Vou comer um camarão e porque eu tenho uma caneta injetora ali perto de mim. De jeito maneira. Não. O pai precisa tanto falar com a escola quanto com a criança. Mas isso, graças a Deus, já existe. E esse é um trabalho multidisciplinar, né? Porque aí você não vai trabalhar sozinho. Não é um nutricionista que vai fazer isso. É um trabalho em conjunto. Eu costumo falar que nenhuma profissão da área de saúde trabalha sozinha. Sim. Ela sempre é multidisciplinar. Eu não consigo fazer tudo que precisa ser feito para um paciente sem um médico, um fisioterapeuta, uma fono, um dentista. Tudo isso está interligado. Isso é bom falar, porque as pessoas, elas falam assim, já fui no médico da família. Uhum. Aí você fala, e ele encaminhou para alguém? Encaminhou, mas ele me deu remédio. Mas eu já fui no médico, Ele me passou esses remédios aqui, eu vou tomar e tá tudo certo. E o que eu vejo muito também, nas casas que eu visito do projeto, eu falo assim, você tem ido no médico? Tem 1 ano que eu fui. Tudo bem, mas você vai todo ano? De vez em quando. Posso ver o que ele te passou na última vez que você foi?
Pode. Aí eu vejo, a pessoa é hipertensa, tem colesterol alto, e aí ele resolveu com um remédio para baixar o colesterol. Coisa que a alimentação, uma atividade física, resolveria. Então, a gente não é só o médico que tem que atuar. Ele também, com certeza. Sim. Não estou descartando o medicamento. Mas se tivesse um acompanhamento nutricional, um acompanhamento com um educador físico... Isso falta muito aqui na nossa cultura. Isso não é cultural. A gente acha que o do it yourself Sim. é muito comum aqui. Faça você mesmo. E no Brasil... O brasileiro acha que resolve tudo ele mesmo. Não precisa, eu dou um jeitinho. Só que esse jeitinho às vezes sai caro, né? A nossa saúde não tem valor, não tem preço. Exatamente. Porque não é uma coisa que... dá para recuperar facinho ali na frente. Não dá. Não dá. Às vezes é algo até que não dá para recuperar mais. Então, essa é uma cultura que eu queria muito mudar aqui. A ideia do... Primeiro, eu acredito muito na terapia integrativa para você entrar como primeiro cuidado. Uhum. Né? Se eu desafogo o SUS, se eu desafogo um hospital, se eu desafogo um pronto-socorro, porque eu consigo aliviar problemas emocionais, problemas que não tem necessidade, muitas vezes, da pessoa chegar lá... O que você tem muito dentro dos hospitais são pessoas que estão entrando em crise de ansiedade achando que estão infartando. E se você começa a desafogar, você já tem uma atenção maior para outras coisas. E aí sim a ideia de um passar para o outro. Só que aí a gente, se não tem esses projetos, se não tem essas coisas, nós não temos cultura de fazer isso, nós infelizmente não temos dinheiro para fazer isso. Então, se eu pego um médico dentro de um plano de saúde, caro, bem feito, bonitinho, e começa a pedir uma série de exames, começa a encaminhar para médico A, médico B, médico C, médico D. O próprio hospital, o próprio plano de saúde, a própria instituição vai virar e vai falar: o que está acontecendo? Por que você está fazendo gastar desse jeito? Até exame. Não precisa nem ser médico. Exame eles já acham, se você fizer muito, já questiona. Então, quem dirá... a equipe multidisciplinar mesmo que deveria acompanhar, né? Você pode pedir exame? Posso e devo. Pode e deve. E peço sempre. É uma coisa que eu brigo muito quando eu escuto a pessoa falar assim: eu tô com uma depressão tão grande. Não entendi por que o médico me pediu exame de sangue. Pelo amor de Deus. Tem muito a ver. Existem vitaminas, nutrientes que interferem, que se tiver abaixo, você pode estar sentindo sintomas de depressão sem estar. Não é só psicológico, a gente precisa ver o nosso organismo como um todo. Não é só o emocional que vai fazer diferença na sua vida, apesar de estar ligado. Então, tá tudo interligado. Sim. Mas não adianta você cuidar de uma coisa isolada. Você tem que cuidar do seu organismo como um todo. Então, se você sentiu que está deprimido, depressão também não é tristeza. Uma coisa é ter um motivo para ficar triste. Perdi um ente querido, estou aqui em luto. E é super aceitável e precisa ser vivido. Porque as pessoas hoje em dia também acreditam que não podem ficar tristes. Tem que ser tudo sentir. As pessoas chegaram num ponto que elas acham que elas não podem sentir. Eu não posso deixar meu filho sofrer. Hoje a gente está numa fase de... Toda geração teve isso. Eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Uhum. Só que agora a gente está numa geração de... Tem que dar tudo, ele não pode se mexer, ele não pode sofrer, ele não pode passar por dificuldade, ele não pode... Você está aleijando o seu filho, você não está fazendo bem a ele, está fazendo mal. Ele está crescendo naquela bolha, né? Exato. De proteção e que não consegue aprender a reconhecer o próprio organismo. Sim. Porque felicidade a gente sente, tristeza a gente sente, ansiedade a gente sente. Então, quando eu já começar aqui... Se eu estou triste por estar com algum problema, estou triste. Ótimo. Se é uma tristeza que não vem de problema nenhum e ela começa a durar muito tempo, a gente precisa se preocupar. E aí eu procuro um terapeuta,
Quando o terapeuta vira para essa pessoa e fala, procura um nutricionista, é justamente para saber exatamente isso. Se falta zinco, se falta magnésio, se falta vitamina B12, vitamina D. Aqui em Friburgo, então, é fácil de faltar vitamina D, porque a gente Muito mora comum. no alto, num tempo mais frio, as pessoas pouco param para pegar sol. E quando para no sol é todo cheio de casaco, não pega sol no corpo, na pele. Mas é isso. O importante da gente passar para um nutricionista é a gente corrigir a nossa quantidade de vitamina no organismo, os nossos nutrientes, para a gente se manter saudável. E isso a gente consegue também com a alimentação. Sim. Então, se a gente regula a nossa alimentação, eu não preciso necessariamente suplementar. Então, eu não preciso ir para a farmácia. É isso. Não estou dizendo que a farmácia ela é algo maravilhosa, ruim. Quando a gente não precisa. Quando tem necessidade. E eu sou cria, né? Meu sogro foi nutricionista da Marinha, foi nutricionista do hospital. E ele falava que a melhor farmácia é a sua cozinha. O alimento é o melhor remédio. Ele sempre falava isso. Tudo bem que ele tinha um termo de marinha, na verdade, dos fuzileiros, que era tudo que houver sempre que puder. Aí era um contrassensozinho ali, mas era uma brincadeira gostosa que a gente tinha. Mas ele falava muito isso. Se você tem como plantar coisinhas no seu quintal, plante. Se você não tem quintal, faça uma parede, faça uma horta vertical. Vasinho. E a gente teve muito essa cultura, veio muito dele essa brincadeira, né? Dá saudade até de falar disso. Porque ele falava, tá, vamos comer, e ele tinha prazer em ver as pessoas comendo. Você quer comer? Vamos comer coisa que faça bem, vamos comer coisa que seja gostoso. Hoje mesmo eu falei com a menina que ela falou assim, não detesto peixe. Eu falei, nossa, mas tem tanta variedade de peixe, tanta forma de fazer peixe, tanta coisa. Já experimentou todas? Você não gosta de nenhuma? Ou você experimentou uma, não gostei, porque na nutrição tem muito disso, né? Hoje eu cheguei à conclusão que eu realmente não gosto de jiló. Existem estudos que provam que você precisa experimentar mais de uma vez o alimento para você dizer que não gosta. Nem que seja 3, 4, 20, para você dizer que não gosta. Mas você precisa tentar. Sim. Eu sempre falo isso com os meus pacientes. Eles falam assim, não gosto. Você já experimentou quantas vezes? Eu comi uma vez e não gostei. Mas você experimentou de tal forma? De tal jeito? Feito assim? Feito assado? Não. Então a gente vai experimentar para ver, porque... Como a gente pode dizer que não gosta sem nem comer? Ou que comeu uma vez só? Jiló eu vim tentando ao longo de muitos anos. Tentou. A última vez foi há poucos meses. Realmente não consigo gostar. Mas você tentou? Mas eu tentei. Mas é o jiló. O resto vai. Ótimo. E o resto vai fácil. Não é o jiló que vai fazer a diferença se você não comer. A gente substitui. Isso é uma pergunta. Se a pessoa chega para você e fala, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso... Eu sei que dificulta. Como é que você faz? Você realmente tenta? Você dá receitinha? Você faz experimentar? Faço. Eu sou chata com isso. A pessoa tem que experimentar para falar que não gostou e mais de uma vez. Porque eu não consigo assimilar que, como assim não experimentou e não gostou? Me incomoda muito quando as mães falam das crianças. Responde por elas, né? Não come verdura. Você fala... Você já deu para ele experimentar? E aí que quantos anos tem para saber até se já experimentou de várias formas? E aí é aí que nessa fase da infância que a gente aprende, que a gente vê o pai e a mãe comendo e sente vontade de comer também, em que os pais são referência. Então eu falo, não, vamos experimentar. Olha, Lara, eu não gostei de jeito maneira. Tudo bem, vamos ver uma opção? Olha, você não come jiló, mas você pode comer outro legume, outra verdura, ou qualquer outra coisa que tenha a mesma quantidade parecida, né? Que nada é igual. É a mesma proporção do que a gente está procurando naquele alimento e seja feliz. Não é o fim do mundo não comer. E isso acontece com bastante frequência. As pessoas falando assim, eu não como isso, não como isso, não como isso. Já tentei.
A pessoa não quer nem tentar. Já Sim. tentou, então tá. Então vamos substituir? Eu gosto muito de trabalhar com a lista de substituição no plano alimentar. Excelente, porque se até não é nenhuma questão só de não gosto, não tem. Opções, né? Vem no hortifruti, não tem beterraba. E aí você também vai comer aquela beterraba todo dia? Não, eu posso substituir a beterraba por X, por Y e Sim, ótimo. até porque também tem isso, né? Todo dia a mesma coisa. Enjoa. Perde o sabor, perde a graça de comer. E a pessoa acaba parando de seguir aquele plano alimentar. E a intenção não é essa. A intenção é que você crie um hábito saudável para sua vida inteira. Não só naquele momento em que eu tô te entregando o plano alimentar. Nossa, então é como as pessoas falam, é uma mudança total de hábito. Jamais uma dieta. Jamais uma dieta. É pra vida. Que espetacular. É gostoso falar disso, porque eu sou uma pessoa que tenho um vício muito grande no açúcar. Uhum. E foi muito engraçado que quando eu conversei com a minha médica, ela falou, tá, Cristiana, vem do mesmo lugar que se faz a cachaça. E só então a ficha caiu. Eu falei, gente, mas eu fico mal, me dá dor de cabeça ficar sem açúcar. Então, eu estou aprendendo a usar frutas mais doces, usar frutas cozidas, usar formas diferentes e mais saudáveis de não passar mal sem me entupir de açúcar refinado. Uhum. E que, vamos combinar que tem um monte de gordura saturada junto, né? Sim. Então, aprendendo essas opções faz efeito no seu organismo do mesmo jeito, você fica feliz, te sacia E é gostoso você falar disso, porque quando falou a primeira vez, quando eu entendi que era um vício mesmo, Uhum. porque até então, palhaçada, é só não comer e pronto. Não é bem assim. E eu falava, gente, não pode ser uma palhaçada se eu tô tendo sintoma físico, eu tô passando mal. E aí você leva e o médico fala pra você, tudo bem, tem jeito. E tem jeito gostoso, tem jeito fácil. Não é o fim do mundo. Não é um fim do mundo. Né? Hoje, se você entrar na minha sala, eu tenho uva passa, tenho castanhinha, eu tenho coisinhas separadas para na hora do... Ai, eu preciso de... E é uma sensação muito assim. De precisar aquela mesmo, ideia do... Eu preciso sair ali para fumar. Eu preciso comer um doce. E aí você tem essas coisinhas baratas, saudáveis, de fácil acesso. De fácil acesso. Fácil de carregar na bolsa. Verdade. E que te supre aquela necessidade. Isso é bom, isso, entender que a nutrição está aqui para isso, não é para brigar com você. Não é para brigar, não é para podar, é para te auxiliar e te ajudar ao longo da sua vida. Maravilhoso. E demais. Isso precisa começar com o neném. Antes de aprender a falar, a gente já começa a introdução alimentar nos 6 meses. Sim. Então tem que começar dali. A gente ensinar o hábito saudável. Então, é um cuidado muito grande com a mamãe que já tem uma série de crenças limitantes de eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, também não vou dar nada disso. Isso, com certeza. Aquela mamãe que se alimenta à base de batata. A gente precisa dar o exemplo e ensinar o que é saudável, o que é prazeroso e saudável. Porque as pessoas também ligam o ser saudável não é prazeroso. Se faz de bem, não é prazeroso. Não é assim. E hoje, então, é muito mais fácil, né? Hoje você tem formas de fazer, lugares para comprar, coisas para encontrar na natureza. Né? É. Falando em encontrar na natureza, a gente estava falando de horta. Aí lá na minha casa eu tenho uma hortinha. Quem cuida é meu pai, mas quem desfruta somos todos. Eu provei a tangerina mais doce do mundo. E a gente tem muitas árvores frutíferas, mas a gente também tem alface, brócolis, repolho, couve-flor, nabo, cenoura, tem tudo. Na hora do almoço, minha mãe vai lá, faz a feirinha dela na horta e a gente se delicia. Meu Deus, é que muito barato. bom. E dá, né? No caso, você tem um espaço grande. Mas, mesmo quando é pequeno, eu tive já uma hortinha vertical. E dá para fazer. Dá. É só querer. Vamos só terminar falando de novo dos projetos. Projeto Fraldão. Lá no Instituto Friburgo Solidário. Fica lá na Village. Agora eu esqueci o endereço, mas é só entrar no meu Instagram que encontra. E qual é o seu Instagram? @NutriLaraguedes.
Fala devagarinho para todo mundo guardar. @NutriLaraGuedes. E aí pode falar de todos os projetos, inclusive do seu trabalho, se a pessoa quiser ir no seu consultório. Tá. Então, lá no @NutriLaraGuedes, você encontra todas essas informações. Aonde é o Instituto e o Instagram do Instituto. Se você conhece alguém que precise de fralda de forrinho, pode procurar um instituto. É só ir até lá com uma cópia da identidade do CPF e um comprovante de residência, que a gente com certeza vai ficar muito feliz em te atender. O projeto APH. Vamos lá. Você encontra no meu Instagram também. E é só entrar em contato por lá, a gente vai conseguir atender o que você precisa também. E se a pessoa quer levar o trabalho de vocês, quer contratar o curso, quer contratar, pode ser direto pelo seu @? Pode ser direto pelo meu pode ser pelo Projeto APH Sem Fronteiras, não tem problema. Entrando no meu eu já vai encontrar o link direto para todos. Isso, na descrição já tem tanto do Instituto Friburgo Solidário quanto do Projeto APH Sem Fronteiras. E para quem quer fazer um trabalho direto com você? Quem quiser fazer um trabalho direto comigo, é só entrar em contato pelo direct ou pelo WhatsApp, que também tem o link na descrição, e vai ser um prazer. E fala o WhatsApp então pra gente. O WhatsApp tá aqui não, né? Não. É 229-9896-2648. 229-9896-2648. Então, gente, muito obrigada, Lara, maravilhosa. Adorei conversar, adorei passar essas informações. As pessoas, elas têm preconceito, sim, têm preconceito de nutrição, tem preconceito de se cuidar. E é isso que eu quero muito que as pessoas entendam, que se cuidar é muito importante. E se cuidar e se alimentar bem faz com que você previna tanto problema, tanta doença, tantas coisas, que uma boa alimentação já basta. Você não vai precisar de medicamentos, você não vai precisar de médicos. E nem de restrição no pós, né? E nem de restrição mais tarde. A prevenção é a chave, é o segredo. Então, é só comer de forma prazerosa e coisas saudáveis. Exatamente. Lara, muito obrigada por ter vindo. Cris. Meninos, muito obrigada por tudo. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, gravando, cuidando. Por favor, precisou da gente, precisou do Instituto, é só entrar em contato. Quer fazer seu podcast? Liga para cá. Tenho certeza que você vai fazer um ótimo podcast. Precisou do Espaço Holístico? 21996795340. Curtam, se inscrevam no canal, passem para os amigos. Tenho certeza que tem sempre alguém que vai precisar ouvir que a alimentação é fácil, que a alimentação é simples, só precisa fazer. E mais uma vez, obrigada a todos.